Está começando mais um Acredite Se Quiser, e a bordo do nosso Impala, estamos de volta para falar da segunda parte de Supernatural. Não é mesmo, Sr. Fujek? Isso aí, Mr. PH. E hoje, então, vamos com mais 2 temporadas aí, muito legais, e falando sobre essa série fantástica aí que a gente tanto gosta. Eu gosto de Supernatural, cara, porque ultimamente tem lembrado muito o que a gente tem feito, né, Jackson? Pesquisado caso sobrenatural, a montoeira de livro do lado e pesquisando coisa, pegando relatos de pessoas. A gente só não conseguiu destruir nenhum fantasma ainda. Mas quem sabe? Mas hoje, a gente não tá sozinho. Na série mesmo, às vezes eles pedem ajuda de outros caçadores, então vamos pedir um reforço para esse episódio, para nossa 4ª e 5ª temporada. Então é um prazer ter novamente aqui, porque ele já participou do nosso episódio de indicações de filmes alienígenas. Sr. Wagner, seja muito bem-vindo, e aí? Boa noite, PH, boa noite, Jackson. Cara, a honra é minha, na verdade, de estar aqui junto com vocês, né? Falando de uma série que eu amo demais, Supernatural. Impressionante essa série, pra mim é impressionante. Por N coisas aí. A gente falou disso na primeira parte também, que ela é muito especial pra mim também. Ela me fez criar gosto por muita coisa diferente, saca? Mas, pô, o Wagner testemunha e ele é incentivador. Eu comentei lá no grupo, quando eu tive a ideia de gravar de Supernatural. Primeira pessoa a se manifestar lá no grupo e postar foto dos 2 livros lá de Supernatural foi o Wagner. Na mesma hora eu entrei lá e comprei também. Então, de repente, o Wagner vai voltar na terceira parte aí com a gente, tá? Depende de vocês se vai ter uma terceira parte ou não. Se vocês quiserem, é só falar que nós vamos fazer sobre os ritos da série, os encantos, os selos, as magias, enfim. Mas vamos lá para nossa vinheta, que hoje bicho vai pegar. É hora de caçar coisas, salvar pessoas, o negócio da família. Apocalipse, Espada de Miguel, Casca de Lúcifer, Chevy Impala 67, Negócio de Família. Acredite se quiser. Geralmente eu não trago relatos assim no episódio sobre uma série, alguma coisa, mas eu recebi um relato da nossa apoiadora lá, Cindy. Cindy, abraço. Ela participou do episódio com as apoiadoras do especial do Dia das Mulheres, então ela já é conhecida da galera aí. E depois desse episódio, eu até falei com ela, Cindy, por que você não falou no dia? Ela, não, era muito longo e tinha coisa ali, e as meninas estavam falando, e eu não quis entrar no meu caso. Mas eu vou te contar agora então essa história. Pô, mas por que eu trouxe ela no episódio de Supernatural? Ah, vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Vai ter gente aí querendo achar um Dinho Sam pra resolver esse problema depois. Então, vamos lá escutar o relato da Cindy e daqui a pouquinho a gente já volta. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Então, o que aconteceu? Estava na casa dos meus pais ainda, e aí lá é assim, quando a gente entra, né, tem um pátio, tem uma porta grande de madeira, e indo para a esquerda tem a sala. E essa sala, ela tem uma janela que é igual à porta, também é de madeira. É uma daquelas portas
ela é como se fosse dividida em 4, né? Que você pode abrir ali individualmente, ou pode abrir todas, ou só 2. E a janela é da mesma forma. É uma janela grande, de madeira. Ela é dividida na verdade, em 8. Então, assim, dá para você abrir 2 partes do meio, ou só a de cima ou só a de baixo. Eu acho que vocês sabem como é esse tipo de janela. E na parte de cima, as 4 partes de cima da janela, elas têm vidro, né? É como se fosse uma forma de cruz, e em cada ponta da cruz ali tem uma parte de vidro. Então, o que aconteceu? Era de noite, era umas 10 horas da noite, e aí a gente começou a fechar a casa para se ajeitar para dormir. Então, eu fui lá no pátio, fechei o portão, né? Fui conferir se estava tudo fechado, portão da garagem, portão da frente. Vim para a sala para fechar a janela. Então, assim, a janela, ela acaba refletindo o interior da sala, né? E no canto da sala tem um sofá que é em L. E esse canto desse sofá, não só eu, mas todos ali em casa já viram alguma coisa. E coisas diferentes. A gente até brinca que tem um portal ali, porque todo mundo já viu alguma coisa ali. Inclusive, a gente já viu, já teve vezes que a gente viu como se alguma coisa estivesse ou saindo ou entrando no chão desse canto da sala. Então, a gente brinca assim que tem um portal ali. Inclusive, uma vez, eu acho, não sei se foi meu irmão ou foi meu marido que sonhou com uma escada, como se tivesse uma escada ali indo pro subterrâneo, mas uma coisa assim meio espiritual, sabe? Foi meu marido que sonhou. Então, assim, a gente brinca que tem alguma coisa ali, sabe? Então, eu entrei na sala, fui fechar a janela, não tava com medo, não tava sentindo nada, tava tudo normal. No que eu fechei as 2 partes do meio da janela, as 2 partes que tem o vidro, né, essa vidracinha, eu vi surgindo ali atrás de mim uma espécie de uma fumaça, bem em cima do sofá em L que eu falei, nesse canto que eu falei que a gente brinca que tem um portal ali. Então eu vi uma fumaça se formando e ficando mais escura. Foi ficando escura, e eu olhando pelo vidro, não tive coragem de virar para olhar, né, diretamente. Fiquei olhando ali pelo vidro, tentando entender o que era, se não era até uma coisa de fora que estava sendo refletida ali do pátio, enfim. Mas eu via que estava ali atrás de mim, mas eu olhando sempre pelo vidro. E aquela fumaça escurecendo, e quando aquilo ficou totalmente preto, que cobriu ali a parede, que é branca, né, é como se tivesse pulado de dentro do sofá, ele deu um pulinho mesmo, um garotinho. Então é como se aquela fumaça virasse aquele menino, que deu um pulinho, assim, como se ele realmente tivesse pulado ali do chão, como se ele tivesse, sei lá, baixado, levantou com um pulinho, coisa de criança assim mesmo. E eu olhando aquilo pelo vidro, fazendo, né, uma força com a vista para ver se eu tava enxergando direito, se não era ali de fora. E aí esse menino ficou ali parado em pé. Inclusive, eu só via ele ali da cintura para cima, porque é como se as pernas dele estivessem para dentro do sofá. Então ele não tava em cima do sofá, ele tava pelo meio ali do sofá. E aquele menino me olhando, e eu olhando pelo vidro. Nisso, assim, coisa de 1-2 segundos que ele ficou ali, ele veio pra perto de mim. Só que ele não veio andando nem correndo. Foi como se ele viesse assim, como eu posso dizer, muito rápido, assim, como num piscar de olhos. Ele veio pra perto de mim, assim, como se, sei lá, tivesse uma esteira no chão, uma coisa assim. Ele veio muito rápido. E no que ele veio pra perto de mim, que eu vi que ele tava se aproximando, isso tudo pelo vidro. Gente, eu senti um vento frio tão grande, mas tão grande, que me arrepiou inteira. Assim, que até, como diz minha mãe, até meus cabelos da cabeça se arrepiaram, sabe? Um vento muito frio, como se eu tivesse aberto ali a porta do congelador. E me arrepiei inteira. Isso que ele veio, aí eu me assustei. Aí sim deu aquele choque e eu virei. No que eu virei, ele estava na parede oposta já da sala, do lado do sofá, mas na parede oposta, bem na minha frente. E aí eu consegui enxergar ele todo. Era assim, como se eu estivesse vendo uma foto antiga. Como se fosse aquele efeito sépia, sabe, de foto antiga. Ele não era colorido, mas eu vi ele perfeitamente como se fosse uma pessoa viva. E ele usava, assim, uma roupa que me remete a uma roupa de época. Tipo aquelas criancinhas que vendiam jornal, que a gente vê na novela de época. Assim que ele estava vestido, com uma bermuda, que eu acredito que seja marrom, uma camisa de botão branca, tinha um suspensório um pouco mais claro que o short, mas assim, tudo nessa paleta de cores, assim, meio bege, meio branca. O cabelinho dele, um cabelinho grande,
e ele tava com uma meinha também até o meio da perna, ele até um pouco abaixo do joelho, um sapato assim tipo social, bem assim como uma criança ali dos anos 50, 60. Só que o que me chamou muito a atenção foi o olhar dele, porque não era um olhar de criança, era como se ele tivesse uma tristeza e uma raiva ao mesmo tempo. Uma coisa assim que não dá nem para olhar direito, uma energia assim muito estranha, não era compatível com uma criança. E ele ficou ali na minha frente, eu acho que uns 3 ou 4 segundos, ainda demorou. E aí de repente ele vira para a porta da sala e sai correndo. Quando ele passou do limite da porta da sala, ele desapareceu. E eu tive que esperar ele desaparecer para poder sair da sala, porque só tem uma porta, né? Então aí depois que ele sumiu, que eu consegui voltar para mim, e foi que eu saí da sala. E aí eu fui pro quarto, encontrei meu marido e falei, meu Deus, você não sabe o que acabou de acontecer comigo. E aí contei para ele. E assim, eu não sei se é a mesma coisa, mas muitos anos atrás, quando eu ainda brincava ali na rua, porque assim, morei com os meus pais na minha vida toda praticamente, só tem uns 5, 6 meses que eu saí de casa para morar só. Então, desde os meus 10 anos eu moro nessa casa, eu morei nessa casa dos meus pais. Foram mais de 20 anos. E quando eu ainda brincava na rua, teve uma vez que a minha coleguinha da frente fez aniversário. A mãe dela fez uma reunião ali de família. Eu cheguei aí, mas não demorei muito. E aí a festa foi o dia todo. Quando foi à tarde, isso já depois a vizinha contando para minha mãe. Quando foi à tarde, a irmã dela foi no banheiro, a irmã dessa vizinha foi no banheiro, e aí quando ela saiu tinha uma criança bem na frente da porta. E ela descreveu essa criança da mesma forma que eu descrevi esse garotinho agora, com roupas de época, shortinho, camisa de botão, suspensório, cabelinho preto, não sei se era grande, se era pequeno, se era baixo, mas lembro dela falar que o cabelo era escuro e que esse menino estava olhando para ela, mas que ele parecia estar muito chateado. E ela perguntou o que ele queria, se ele queria ir no banheiro, se ele estava procurando a mãe, e ele não respondeu, ele simplesmente virou e saiu correndo. E aí ela olhou pela casa, foi perguntar para a irmã dela quem era aquele menino, que ele era muito estranho. E aí não tinha nenhuma criança com essa descrição lá. Então, assim, não sei se é o mesmo. Essa casa é a casa bem na frente da casa dos meus pais. Não sei se é o mesmo menino, mas achei bem, assim, muita coincidência. E essa aparição desse garotinho, assim, foi uma coisa que demorou bastante. Então, não foi um vulto que passou, não foi uma coisa que eu tive a impressão de ver, não. Ele se mostrou perfeitamente como uma pessoa viva. Só que ele não era, assim, colorido. Dava pra ver que não era preto e branco também. Era como se fosse uma paleta ali de bege, de marrom. Mas foi bem... E a questão do vento, né? Que ele veio tão rápido, parece que aquele vento, assim, foi desse movimento dele, um vento muito, muito, muito gelado mesmo. Então foi esse o avistamento que eu tive desse garotinho. PH, mas que hora pra colocar um relato desse, né, cara? Ou à noite. Ô, Wagner, sim, nós estamos gravando à noite, 9 horas da noite, o pior horário possível pra se gravar esse tipo de assunto, mas eu não tinha como deixar de não colocar esse relato aqui, porque tem tudo a ver com o que a série faz, aborda ali, entendeu? As histórias. Senhor Fujek, antes da gente entrar nisso aí que parece com a série, eu gostaria que você desse uma luz aí pra gente do que poderia ser isso que a Cindy viu. Eu sei o que ela viu. Putz, aí é o nosso John Winchester. A noite vai ser longa, pelo jeito. Vai. Olha, o que ela viu é uma entidade que a gente conhece na Umbanda como Exu Mirim. Isso é um elemental, um ser elemental, um ser que nunca encarnou. Exu já esteve encarnado, é uma pessoa que desencarnou e teve processos iniciáticos, né, dons magísticos e tudo pra atuar como ele atua. O Exu Mirim, ele nunca encarnou, ele é um elemental. E aí ele faz diversos trabalhos na Umbanda, trabalhos de resgate, trabalhos de limpeza, trabalhos de proteção,
evolução e tudo. E é isso que um Exu Mirim faz. E o Exu Mirim, por ser um elemental, ele pode se apresentar de diversas formas. Tem Exu Mirim que aparece como uma criança mesmo. Tem outros que parece uma criança, mas tem um chifrinho. Parece aquele chifrinho, o demônio católico, por exemplo. Outros têm rabo, outros têm uma aparência mais animalesca. Então, alguns se apresentam com pele vermelha. Então, eles adotam uma forma plasmática que assusta mesmo, em alguns casos. Porque o trabalho deles é muito específico, né? Mas por que eles assumem essa forma assustadora? Olha só, tanto o Exu quanto a Pombagira, o Exu Mirim, eles descem em áreas muito densas no plano umbralino, né? Nos vales de sofrimento e tudo. E lá você vai ter espírito sofredor e vai ter espírito que explora os sofredores, né? Então, eles às vezes precisam adotar uma forma que realmente intimida, uma forma que assusta, pra impor respeito lá embaixo, né? Se eles tiverem que resgatar alguém no local lá onde tá cheio de espírito mal intencionado, digamos, pra manter o gado deles lá, eles vão ir pra cima da entidade, né? Então, se a entidade tiver uma forma de se impor, ela vai usar essa forma. Então, muitas vezes eles plasmam essa característica pra assustar mesmo. Ô Jackson, você me pegou desprevenido porque eu jurava que você ia falar que era... Como é que chama aquele menininho que a gente já falou do Umbanda? Erê. Erê. Em alguns lugares chama Erê. Sim, quando eu mostrei esse relato pra minha mulher, a primeira coisa que ela falou pra mim, falou assim, eu não tenho certeza não, na hora que você mostrar pro Jackson, você pergunta pra ele. Mas eu tenho quase certeza que ela viu um Erê. Não é. Nesse caso não. Assim, pelas características, né, que ela descreveu ali e tudo, é porque um Erê, geralmente, ele vai fazer um trabalho mais específico, ele não traz, assim, uma energia mais densa, né? Às vezes ele é tido até como um mentor em alguns casos, mas o Erê também ele não vem sozinho, às vezes ele vem acompanhado de um preto velho, ou de uma entidade da linha de Ogum, faz a proteção do ambiente ali junto, e nesse caso a entidade estava sozinha, né? E a forma de atuar ali dessa entidade foi mais característica de Exu Mirim mesmo, né? Essa de deslocar rápido e tá, assim, por exemplo, parte oculta, e ficar olhando pra pessoa dessa forma, né? Um Erê ele não vai criar uma situação que vai assustar a pessoa. Então, quando o Erê, no caso, ele se apresenta, ele vai adotar uma forma até conhecida, digamos, e vai ser uma coisa assim só pra mostrar que tá ali. Ele não vai ficar longo tempo ali a ponto de deixar a pessoa assustada, né? A pessoa que está vendo, né? Então é uma coisa muito rápida. Eu lembro que uma vez, logo que eu entrei na Umbanda, tinha uns 2 meses de Umbanda, e minha namorada que tinha me levado pra Umbanda pela primeira vez, né? E ela já incorporava e tudo. E daí, uma determinada noite, eu tava quase dormindo, eu vi do lado da cama a figura da minha namorada na época, né? Mas só que era na forma de criança. Era a cara dela, mas forma de criança, 3, 4 anos, assim, me olhando. E aí eu levei... a minha reação foi sentar na hora e falar, nossa! Quando eu sentei mesmo na cama, eu já não tinha mais, já tinha desaparecido. Aí depois que eu fui entender que as entidades de uma outra pessoa, elas vão se mostrar com a cara da pessoa com qual elas trabalham. Então, se alguém vê uma entidade minha, por exemplo, ela vai ter o meu rosto. Ela vai se mostrar dessa forma pra indicar que ela trabalha comigo. E aí, nesse caso, quando é um mirim, geralmente ele não vai adotar essa característica, ele vai mostrar a forma mais assustadora mesmo, porque é aquela plasmagem geral que ela vai ter, sabe? Ela não vai ficar mudando, ela vai mostrar aquilo e pronto. Até porque o mirim, sendo um elemental, ele não vai ter certos comportamentos que tem um ser encarnado. Ele vai agir de uma forma mais instintiva, assim, sabe? É uma forma bem diferente de ação, comparando as outras entidades de Umbanda. Pô, Jackson, esse papo, esse horário na noite não dá. Olha só, não, tô falando sério, eu vou compartilhar isso com vocês aqui agora. Eu já contei aqui que o Jackson me botou tão paranoico que eu comecei a comprar contador Geiger, com medidor de FMV, esse tipo de coisa e tudo e tal. Aí, tô aqui hoje, no quarto, gravando vinheta do podcast, abertura e tal. Desliguei o ventilador, porque tava fazendo barulho. Quando eu comecei a gravar, batendo na campainha. Carteiro. Putz, chegou minhas coisas. Fui lá, recebi e tal, chegou meu medidor de FMV. Pô, botei pilha nele, liguei, tô olhando o manual de instrução. Quarto todo fechado, que eu estava gravando com o microfone, então eu precisava que... Silêncio, tudo fechado, até ventilador. Quarto fechado, lembre-se desse detalhe. Aí eu tô mexendo assim, aí peguei, liguei o ventilador, passei lá, 35. Ele levantou um pouquinho a luzinha, pip, 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 35. Desliguei o ventilador, passei na televisão, pip, 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 40, ó. Sentei aqui no computador, como tava diferente do computador, ficou uma luzinha acesa e 25. Aí tô olhando o manual assim, coloquei ele na mesa do lado do teclado, tô lendo o manual, cara, do meu lado esquerdo tem uma estante. Eu tô a 30 centímetros de uma estante. Eu senti o vento do meu lado esquerdo.
E na hora o medidor fez pi, 80 e parou. Cara, eu tô arrepiado até o último fio de cabelo aqui na hora, cara. Respira, e eu falei assim, respira. Cara, eu falei assim, cara, de onde que veio esse vento? E o ventilador desligado, tudo, eu fiquei com isso na cabeça, aí beleza, terminei o que tinha que fazer aqui, fui fazer a pauta da gravação de hoje e tal, beleza. Tomei um banho, sentei na cama, tô conversando com minha mulher, o ventilador desligado. A janela tava aberta, mas não tava ventando, tava parado o tempo. Cara, do meu lado esquerdo, normalmente eu senti o vento, eu virei pra ela e falei assim, de onde veio esse vento? Ela falou assim, do ventilador. O ventilador tá desligado. Ela, então eu não sei, tipo assim, a gente conversou, mas eu não falei que tinha acontecido mais cedo pra ela, saca? Então, meu amigo. Ai. Maldita hora que eu fui comprar esse negócio, Jackson. Maldita hora. Tira a pilha à noite, que a hora que você for dormir mesmo, tira a pilha, que é pra, né? O Wagner, ele, na verdade, ele tem um botão de liga e desliga, ele tá desligado, mas esse tirar a Pega, pilha foi uma boa ideia, que se essa porra apita de noite, guardado, desligado, acabou o podcast, acabou tudo, se vão ser convidados pra um velório. Não, senhor, não, para. Eu infarto na hora, Wagner, eu passo dessa, ele vai apitar mais ainda porque eu vou estar do lado dele gritando, do outro lado de lá. Por isso que eu falei, tira a pilha. Agora, se tocar com a pilha, sem pilha, aí, meu, aí, infelizmente... Mas veja, se você desencarnar, aí a gente vai ser realmente inovador, né? Porque daí você Jackson, vai... eu juro que se eu desencarnar por sua causa, que você atraiu essas coisas pra mim, eu te assombro pela eternidade. Toda noite eu vou puxar seu lençol. Você mora em Curitiba, você vai morrer de frio. Aí você vai ter que passar pelo meu Exu. Putz. Se eu falar que eu concordo com o Jackson, você vai vir me atormentar também à noite, não? Com certeza. Todo mundo que estiver escutando aqui que concordar com o Jackson, eu volto e atormento, prometo. E aqui, vocês preparem que deve estar chegando pra mim no próximo diazinho uma câmera à prova d'água e tal, com visão noturna, zoom e tal, que eu comprei pra colocar no telhado aqui de casa. Então, aguardem. PH, você tem certeza que você vai fazer isso? Colocar a câmera no telhado? Vou, claro. Isso aí eu tenho absoluta. Se eu vou arrepender de ter colocado depois é outra história, mas que eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Ó, chega de papo. Vambora que hoje tem muita coisa pra falar dos irmãos Winchester. Bora. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. O caminho até agora. Tenta romper os 66 selos para tirar Lúcifer do inferno. Lúcifer trará o apocalipse. Tá possuindo algum pobre coitado? Isto é uma casca. Eu tive que consentir que ele me tomasse. Sobrenatural de Carver Edlund. Chuck Shirley, temos uma vida e você tá usando ela pra escrever livros. Jim, larga ele. Este homem deve ser protegido. Por quê? Ele é um profeta do Senhor. Quem é você? Sou Zacarias, o superior de Castiel. Como eu vou matar Lilith? Não vai. Lilith vai romper o último selo. Você não quer impedir, quer? Você foi o escolhido. Você vai impedir. Não apenas Lilith ou o Apocalipse. É só. Desculpe. No último episódio, aí nós terminamos no final da terceira temporada, com o Jim sendo mandado pro inferno. E, cara, pra mim foi um gancho muito legal, porque, como a gente acompanhava na época, deixou um gancho ali, eu fiquei quase um ano esperando pra saber o que ia acontecer. E, cara, a gente começa a quarta temporada, pra mim, com um dos melhores episódios da série, que é o episódio Lazarus Rising, a ressurreição de Lázaro. E, meu amigo, é de explodir cabeça, porque aí a gente é apresentado uma nova mitologia da série, uma nova pegada, e, pô, eu vou deixar aqui pra vocês o áudio do Jim com Castiel, que é aquele que tira ele do inferno, que salva ele da perdição, e daqui a pouquinho a gente já volta pra começar a falar da quarta temporada.
Quem é você? Aquele que agarrou firme e tirou você da perdição. É. Valeu mesmo. Seu amigo está vivo. Quem é você? Castiel. Isso eu já percebi. Eu quero saber o que você é. Sou um anjo do Senhor. Sai fora daqui. Anjos não existem. Este é o seu problema, Jin. Você não tem fé. Belo anjo você é. Queimou os olhos daquela pobre mulher. Eu disse para ela não tentar ver minha forma real. Pode ser demais para os humanos, assim como minha voz. Mas isso você já sabe. Certas pessoas especiais reconhecem minha verdadeira face. Eu achei que você era assim. Eu me enganei. E em qual face você está agora? Cobrador dos impostos divinos? Isso é só uma casca. Tá possuindo algum pobre coitado? Ele é um devoto, ele rezou para isso acontecer. Olha, cara, eu não vou comprar seu peixe não. Fala logo quem você é. Eu já disse. Tá legal. E por que um anjo me resgataria do inferno? Coisas boas acontecem, Jin. Não na minha experiência. Qual o problema? Você acha que não merecia ser salvo? Por que fez isso? Porque Deus me ordenou. Porque temos trabalho para você. Cara, eu lembro que eu baixei esse episódio e eu viajei pra Vila Velha pra fazer um show, acho que do Épica na época, então eu assisti isso lá no hotel. E eu lembro que eu botei e dei play lá e tal, pô, super ansioso, tava acostumado a assistir com a minha esposa, que na época era minha namorada. E cara, foi de explodir cabeça, porque a gente descobre que o Jin foi tirado do inferno por um anjo, porque Deus pediu pro anjo lá tirar ele, porque tinha uma missão pra ele. Isso pra mim, assim, a gente saiu de um nível alto pro nível, assim, estratosférico, cara. Porque aí já começa aquela parada, pô, se tem... vamos parar pra pensar, se tinha os demônios ali que eles enfrentavam e tal, óbvio, tinha os anjos, mas a gente nunca tinha sido apresentado pra eles. Tanto que o Jin questiona, anjo não existe. E cara, aí começa a quarta temporada, que a gente vai descobrir que tá tendo uma guerra entre o céu e o inferno, é a preparação pro apocalipse, e os dois lados querem os seus melhores guerreiros ali guerreando, que é Lúcifer e Miguel. E aí, o que vocês acham dessa quarta temporada? Esse começo pra vocês, o que vocês acham? Foi um ótimo começo, né, de temporada e tudo, e a forma como eles amarraram ali esse começo ali, essa apresentação dos anjos ali, eu achei bem bacana, viu? Gostei bastante. Cara, as primeiras aparições do Castiel ali, antes de conhecer realmente o Castiel, é ele aparecendo ali e destruindo os olhos de uma vidente que tentou ver ele, e ele depois explica, nenhum humano pode me ver na minha forma verdadeira. Aí ele explica o conceito da casca, né, do receptáculo, que ele tá vestindo o corpo de um ser humano, que permitiu que ele entrasse, que para um anjo possuir um ser humano, o ser humano tem que aceitar, ele tem que conceder que o anjo possa habitar o corpo dele. E isso tem um peso, assim, no resto da série todo, porque a série toda vai desenrolar em cima disso. Porque a gente descobre que o Sam, ele é preparado, ele é o receptáculo de Lúcifer, na Terra, pra volta de Lúcifer, e o Jin é o receptáculo de Miguel. E os dois têm uma luta marcada pro apocalipse. Mas para isso acontecer, todos os dois precisam dizer sim, tanto para Lúcifer como para Miguel. Cara, muito legal. Tem muita gente que fala assim, começou a papagaiar porque começou aquela história de céu e inferno e tal. Como nós falamos no último episódio, da primeira à quinta temporada, acho que Supernatural fecha um arco perfeito. E se a série tivesse encerrado na quinta temporada, teria sido um encerramento de ouro. Para mim, um detalhe nesse episódio, que é importantíssimo realmente, é a chegada do Castiel. Porque assim, inclusive a quarta temporada e a quinta, elas têm muito disso, que eu vou falar agora. Elas são temporadas de transição. Porque se você pegar as temporadas anteriores, você tinha muito mais casos com coisas pontuais, assim. E aí, desse ponto em diante, você começa a ter um
direcionamento. Sim, um arco central. Exato. E aí, quando a chegada dele, eu acho que a maneira como ele, quando o Jim sai do caixão e ele se manifesta pela primeira vez, depois ele fala, olha, eu falei o meu nome pra você e você não conseguiu ouvir, porque os humanos não têm como ouvir o nome de um anjo, né? A minha voz, né? Sim, ele quase ficou surdo. Exatamente. E eu acho que a maneira como trouxeram ele foi legal. Não, cara, foi épico. No final, assim, quando ele vira pro Castiel e fala assim, cara, eu vou te perguntar pela última vez. Anjo não existe, quem é você? Aí, pô, que trovão, a sala fica escura e mostra aquelas asas de sombra do Castiel. E ele fala pro Jim, você é uma pessoa de pouca fé. Cara, poxa. Exato. Não, e eu acho legal que, assim, você começa o episódio e você percebe que tem alguma coisa acompanhando o Jim ali em paralelo, mas ele não se revela. Não é que simplesmente aparece um anjo na frente dele e fala, oi, eu sou o Castiel. Não, tem um passo a passo que acontece, né? Até que ele chega e fala, olha, sou eu, né? O cara que, por ordem de Deus, desci até lá e tirei você do inferno. Assim, desse ponto em diante, o Castiel, pra mim, é um dos personagens que eu mais gosto, cara. Ele é um personagem muito bom, tanto que ele virou recorrente na série, ficou até o final. Mas esse ponto de partida dessa quarta temporada, ele é muito bom, porque ele põe o pé no acelerador e vai. E vão lá, o plot dessa temporada aí é que eles descobrem que pro Lúcifer voltar pra Terra, precisa se quebrar os 66 selos de Lilith. Então vão acontecendo alguns casos pontuais durante a quarta temporada que eles descobrem que esses casos pontuais são selos que, às vezes, os próprios demônios ou os anjos fazem aquele evento acontecer para eles irem lá e destruir e quebrar um selo pro apocalipse acontecer. Então existe, o interessante no Supernatural que fica essa dicotomia assim de céu e inferno. Mas, cara, os anjos são tão filha da puta quanto os demônios. Saca? Todos eles têm seus próprios interesses e eles estão, assim, cagando pra humanidade. Cagando. Eu ia falar isso, cara. Porque, assim, esse é um ponto interessante. Porque, assim, tem os anjos, tem o céu, mas a rapaziada não é 100% gente boa. Aliás, eles não são nunca gente, foi. Né? Nunca foi mesmo. Isso é interessante demais. A gente vai descobrir durante a temporada aí outros anjos que são, assim, terríveis, tipo o Zacarias, que é um bela saco. É um cara, assim, faz o papel de, junto com a Lilith, ele de vilão da temporada. Ele vai conduzindo ali, tentando levar os dois pra um caminho que eles só podem dizer o sim. Outra coisa, só pra adicionar um detalhezinho aí interessante nesse 2, perdão, que é a cara do Bob quando ele vê o Jim chegar, né, de volta, que ele faz de tudo pra tentar provar, inclusive joga água benta na cara dele pra ver se é mesmo. Cara, e muito legal também a cena que começa o episódio ali com alguém preso, aí a gente vê que é o Jim, ele tá, parece um caixão, descobre um caixão, ele vai cavando, quando ele sai pra fora assim, ele vê a floresta destruída como se tivesse uma explosão ali onde ele sai, na sepultura dele, tudo destruído. Mas vamos lá, a temporada continua e, cara, tem muitos episódios legais. Um episódio que eu gosto muito é logo o terceiro, que é o In the Beginning, é o No Início, que é um episódio de flashback, em que o Jim é enviado pro passado e conhece os pais dele. E, cara, nós vamos falar disso mais pra frente, porque eu cometi uma grande injustiça no último episódio, mas não chegar lá eu vou explicar que injustiça foi essa. Mas nesse episódio a gente descobre que foi o Jim o responsável por fazer o pai dele comprar um Impala. Eu achei isso muito legal, cara. É um episódio, assim, é como se fosse um De Volta para o Futuro versão Supernatural, porque é praticamente a mesma coisa. Ele acorda lá, conhece o pai dele numa cafeteria, conhece a mãe dele, saca? Vai lá conversar com o pai dele, convence o pai dele a fazer certas coisas pra tomar certas decisões que ele sabe que foram as decisões que ele tomou no futuro. E no final a gente acaba descobrindo ali que o Jim foi mandado de volta no tempo, acho que foi pelo Castiel, não foi, Wagner? Eu não tô lembrado direito. Pra mostrar pra ele lá que tudo aquilo ali foi planejado. Era uma coisa que já acontecia, pra ele saber a história toda. Tipo, foi o Castiel mesmo, que vira e fala pra ele, eu te mandei de volta pra você saber o que a gente sabe. O que espera você e o Sam. Foi o Castiel e justamente ele chega, porque, na verdade, os caras estão perdidos no meio é um negócio muito maior para eles naquele momento, né? Conversar com um anjo. Então eles estão meio que perdidos. Aí o Castiel falou, olha, eu te mandar, você vai entender o que a gente sabe. E aí ele chega no passado e conhece a mãe dele. E aí a gente descobre que, na verdade, não era o John, o caçador no início. Era a mãe, era a Mary que era caçadora. Sim, exatamente. E pega ele de calça curta totalmente. Ele fala, caramba, não tô entendendo. É a minha mãe que era caçadora, que vem de uma família de caçadores, não é meu pai. O pai dele acabou entrando pelo mesmo motivo que o Sam entrou, atrás de vingança, porque a caçadora original era a mãe deles.
Que é justamente, e o avô deles, né? Tá aí um gancho também, a ligação com o Arquivo X, que é o cara que faz o Skinner no Arquivo X, né? Me fugiu o nome do ator agora. Mitch Pileggi. Mitch Pileggi, obrigado. E até pra mim, um dos diálogos mais legais que tem nesse episódio é quando o Jim chega lá e conhece eles, né? Ele fala, o que você faz pra tal coisa? Aí ele fala, não faço isso, é pra matar o vampiro. Ah, você usa alho? Ele fala, não faço isso. Os episódios de Supernatural de Viagem no Tempo são sempre muito bons. E acho que a partir da 4ª temporada eles começaram a colocar um episódio de Viagem no Tempo. Toda temporada tem. E sempre tem... Cara, são os meus favoritos. É um mais legal que o outro. Mas vamos lá. Eu vou fazer questão de, dessa vez, falar dos episódios que eu mais gostei. Que da última vez ali a gente falou mais sobre a mitologia, sobre a história em si. Dessa vez nós vamos aprofundar na história, principalmente na 5ª temporada. Mas eu quero muito falar desses episódios que eu gostei tanto. E um deles é o Monster Movie, cara, que é uma grande referência aos filmes antigos, que eu não vou lembrar agora o motivo, mas esse episódio é todo em preto e branco. E eles começam a enfrentar os monstros clássicos da Universal. O vampiro, o lobisomem, a múmia. Claro, eles descobrem depois que é um shapeshifter, que muda de forma ali. Mas eu não lembro agora se tem um porquê no episódio, do episódio ser todo em preto e branco, saca? Se é só uma homenagem. Mas eu acho esse episódio muito legal, é uma história muito bacana. É o episódio também, dos episódios que eu mais gosto, assim, por conta de ser em preto e branco e da ambientação, porque se você olhar até os nomes do elenco que aparece no começo, no final, ele tem uma ambientação de filme dos anos 50, dos anos 40, assim, é uma coisa... Só o trabalho que os caras tiveram pra fazer aquilo, né, pra ambientar o episódio daquele jeito. E se eu não me engano, o episódio tem esse conceito, porque o Transmorfo, né, o Shapeshifter, ele é apaixonado por isso. Isso, por filmes antigos. Eu só não lembro se ele tinha... se o poder dele se estendeu a deixar tudo em preto e branco, se todo mundo da série também via tudo em preto e branco, dentro da série, entendeu? É isso que eu não lembro direito, porque tem muito tempo que eu vi esse episódio. Não, pelo que eu lembro, não tem isso não. Ele simplesmente foi ambientado desse jeito porque... Pra situar a gente ali. Porque ele faz referência... porque ele faz referência aos monstros antigos, né? A primeira noção de terror, vamos dizer assim, que chegou às telas, né? São os monstros clássicos da Universal. E quando eu falei pra vocês que o Supernatural sempre foi uma referência muito grande, pô, acredite se quiser, uma coisa que eu sempre reparei e eu gostei muito é que eles tinham esse cuidado de uma abertura diferente pra cada episódio, uma ambientação diferente, uma estética diferente pra jogar todo mundo naquela história. E é o que eu tento fazer aqui, fazer sempre alguma coisa diferente dentro de cada episódio, assim, pra jogar todo mundo dentro desse papo nosso aqui. E isso por causa do Supernatural, cara. É uma influência muito grande que eu tenho nessa questão de estética. Eu acho que isso aí também chama muita atenção pra série. Você percebe que o cara, ele não escreveu simplesmente, ele não roteirizou uma coisa simplesmente, ele pensou em detalhes pra fazer aquilo. A prova disso é justamente essa ambientação do episódio, que você vê o detalhe das letras, a forma como apresentam os nomes dos atores, dos personagens, até a maneira que... É até engraçado, você vê o Transmorfo, do jeito que ele se mexe igual os personagens daquela época, né? Porque ele chega a ser até cômico, quando ele tá fugindo, tem uma hora que ele tá fugindo do Jim. É engraçado o jeito que ele foge, cara. O quanto ele copia aqueles personagens daquela época, né? Mas vamos lá, vamos continuar com a nossa 4ª temporada. Um episódio que eu achei muito legal. Cara, eu tava revendo esse episódio hoje, antes da gravação. Eu achei esse episódio muito legal, ele é muito engraçado. Que é a Fonte dos Desejos. É a história de uma fonte dos desejos num restaurante chinês, que quem joga uma moeda lá e faz um pedido, ele se realiza, cara. E, bicho, aí imagina o caos. Porque é igual uma hora no episódio o Jim fala, quando uma pessoa ganha, é sorte. Quando todo mundo da cidade inteira ganha ao mesmo tempo, é caos. Não dá. Então, cara, por exemplo, a menina faz um pedido lá que ela queria que o ursinho de pelúcia dela criasse vida. É um ursinho de pelúcia gigante deprimido, cara, que fica bebendo uísque o dia inteiro e lá pra metade do episódio se suicida com um tirambaço na cabeça. Aí mostra ele chorando. Ele encosta a arma na cabeça e corta pra parede, aí escuta o tiro e aquele tanto de pedacinho de espuma voando no teto. Cara, esse episódio é muito bom. É a primeira versão do Ted, lembra do Ted? Aquele filme. Sim. Exatamente aquele filme Ted do ursinho que vive lá. É exatamente aquilo, só que o urso é completamente deprê, cara. Exatamente. Esse episódio é muito bom. E tem outras pessoas que fazem desejos. Jim e o Sam começam a investigar. E eles chegam lá no restaurante, pressionam a pessoa lá que fez o feitiço, que é com uma moeda antiga. Era uma moeda babilônica da deusa. Olha o nome da deusa: Tiamat. Caverna do Dragão. Todo mundo lembrou do Caverna do Dragão aí? Opa!
Pois é, mas aí segundo a história do episódio lá, essa moeda foi feita numa vila lá pra atrair sorte e tal, não sei o quê, e quem jogasse essa moeda numa fonte de água e fizesse um pedido, aquela fonte ia se realizar uma fonte de desejo. Todo mundo que fizesse um pedido com a moeda, o desejo seria atendido. Mas seria atendido de uma forma sinistra. A menina pediu o ursinho, veio o ursinho todo deprimido. O outro cara lá pediu uma namorada, a namorada ama o cara ao extremo, ao ponto de incomodar. O Jim, pra testar a fonte, ele chega lá, joga moedinha, aí o Sam pergunta pra ele assim, o que você pediu? O que você desejou? Ele falou, não posso falar não, que é segredo, senão não acontece. Do nada, entra no restaurante um cara assim, quem pediu salaminho italiano, não sei o que, no pão crocante? Aí ele, opa, funciona. Só que de noite ele passa um puta mal, vomita, tem diarreia e tal, porque o sanduíche tava fudido, saca? Eles vão lá e conseguem resolver. Eu não vou contar não, vocês vão ter que assistir o episódio, mas cara, episódio muito legal, muito engraçado, vale a pena assistir. Só pra dar sequência nos episódios aqui, tem um episódio que eu gostei muito, que eu vou citar aqui porque nós vamos falar desse tema aqui em breve. É o 14º da 4ª temporada, que chama Sexo e Violência, que é uma história de sereia. Não é uma história de uma sereia clássica, igual a gente conhece, por isso que eu achei legal que eles pegam um mito que é bem conhecido e dão uma roupagem nova. Ficou muito legal. Não vou me aprofundar nesse episódio sobre a história, esse aí eu quero que vocês assistam. Vamos lá, vamos embora. Enquanto espera para falar sobre o episódio de Chuck, PH já começa a pensar na edição. Por um momento ele pensa, cara, ia ser foda se eu fizesse uma introdução tipo do episódio do Chuck antes. Não, ia ficar idiota. Idiota demais, pensou ele. Mas nós sabemos que ele acabou fazendo. E continuou achando idiota. Mas resolveu não falar nada. E continuou a gravação. Então nós chegamos a um episódio que eu gosto muito, porque esse conceito de ter alguém meio que roteirizando sua vida é muito bizarro, cara. Eu não consigo me imaginar numa parada dessas, mas o episódio começa com o Jim e o Sam chegando numa comic shop, né, uma loja de revistas, e lá eles descobrem que tem uma série de livros que é sobre a vida deles. Cara, eu acho esse conceito muito legal, e é uma coisa assim que é de pirar. Eu gostei também, cara. Entra naquilo que eu falei uma outra vez, que os caras que desenvolveram os roteiros dessa série, os caras foram muito assertivos em alguns episódios, né? Alguns roteiros que foram desenvolvidos ali, esse é um exemplo, cara. Porque daí já deu gancho pra vários outros episódios aí no futuro ali com... com eles, né? Foi muito legal, eu gostei disso. Eu vou contar esse episódio pra vocês aqui, que eles descobrem que existe uma série de livros chamada Sobrenatural, que conta a história de dois irmãos, Sam e Jim, que saem pelas estradas a bordo de um Impala caçando monstros. E eles ficam indignados, porque o Sam compra todos os livros que tem lá e vão atrás do restante, vão atrás do escritor, mas eles descobrem que uma porrada de livros que eles já lançaram ali, cada livro é uma história deles, de caçada, e em detalhes. Eles vão atrás do escritor e descobrem que o cara escreve porque, de início, ele fala que não sabe de onde que vem as histórias, que as histórias chegam, mas o Castiel chega depois e avisa que ele é um profeta do Senhor, que ele escreve, ele recebe, como o Jim escreveu no episódio, a rádio sobrenatural, né? Ele recebe as ordens diretas de Deus ali e transcreve pro papel. Então, meio que isso deixa o Jim meio maluco, porque ele acha que a vida dele é o que o Chuck escreve. Tudo que o Chuck escrever é o que vai acontecer. E ele tenta usar esse artifício várias vezes para tentar tirar eles da confusão, mas não conseguem. E detalhe, nós vamos descobrir mais pra frente que o Chuck realmente é Deus. Ele é o último inimigo da última temporada de Supernatural, da 15ª temporada. E que eu vou falar pra vocês, a 14ª e 15ª temporada de Supernatural são espetaculares. Elas, acho que mereciam até um episódio só dessas duas últimas temporadas. Pena que tem um caminho bem longo ali e em certos pontos dolorido pra chegar, porque tem umas temporadas ali que são bem sofríveis. Principalmente a próxima, a sexta. Mas enfim, depois a gente fala disso. Mas como o Jackson falou, esse episódio ele abre muitos leques, cara, porque essa história de ter um universo ali meio que de ficção dos dois, abre um leque gigante pros episódios que vão vir depois. E puxa um gancho interessante depois, que a gente só vai entender mais pra frente, né? Porque quando você descobre que o Chuck é Deus, você fala, não, peraí. Então quer dizer que ele realmente vinha roteirizando a vida dos caras daquele jeito que ele queria, tinha que acontecer daquele jeito que ele queria a vida deles? E isso martela na cabeça depois, cara, porque até que ponto os caras mudaram a vida deles, até que ponto Deus quis que fosse daquele jeito? Eu pensei muito nisso depois, quando a gente descobre que o Chuck era Deus mesmo, porque mais pra frente
parece que essa parada dele escrever o que os dois faziam se perde. E isso fica lá pra trás e vida que segue. E é Deus. Ele é onipresente, ele tem todos os poderes e tudo ali, mas essa parada meio que ficou esquecida na história. É o que eu penso novamente, que essa série ela foi planejada pra ser feita até a 5ª temporada. A partir daí, depois da 5ª, o dinheiro falou mais alto, money talks, e eles continuaram. Mas sempre que eu penso nessa parada do Chuck, dentro da série como um todo, as coisas não batem, saca? É porque Chuck só apareceu aí, acho que mais um episódio só, antes do final da 5ª temporada. E ele só vai aparecer lá mais pra frente, que a gente descobre que ele é Deus e ele vira antagonista. Pra mim, esse episódio era pra plantar na cabeça de todo mundo. Será que ele realmente é Deus? E é isso. Não era pra ter uma conclusão disso aí. Como eles precisaram de um inimigo grande que seria Deus, colocaram o Chuck no meio da história e esqueceram essa ideia aí. E realmente, se você pegar o final da 5ª, né? O último episódio da 5ª, a forma como ele simplesmente desaparece. Né? Ele conta e ele simplesmente já desaparece. Então eu acho que realmente chegou um momento ali da série que eles pensaram, será que vale a pena a gente continuar? A gente para aqui, lá na frente a gente vê o que faz, porque aparece o Sam depois, né? Ali o Jim meio que entra numa vida mais normal, assim, e aparece o Sam, mas aí é um gancho. Aquilo poderia realmente ter terminado ali e um dia talvez eles voltassem com a série, mas dá a entender que tinha essa ideia realmente, dos caras pararem a série na 5ª temporada, deixar em aberto. Um episódio que precisa ser assistido também, que introduz um elemento importante, ainda mais nessas 2 temporadas, é o Jump the Shark, o 19 dessa 4ª temporada, que é o irmão. A gente descobre que o Sam e o Dino são os únicos filhos do John e da Mary. Desculpa, deixa eu voltar. A gente descobre que o Sam e o Dino são os únicos filhos do John. O John teve um filho, que não foi com a Mary, e o Sam e o Dino não conheceram ele, e agora, depois desse tempo todo, ele volta pra procurar pelo pai, que ele tá tendo alguns problemas sobrenaturais. Cara, eu achei a introdução do Adam, que é o irmão deles, muito legal, porque aí, a partir desse ponto, a gente descobre que o Dino é a única exclusividade que os Anjos têm. Ele não é tão mais necessário assim. Existe um outro irmão Winchester que pode ser a espada de Miguel. E o nosso amigo Zacarias, que a gente citou aqui no início, que é um tremendo de um daquele, saca? Vou nem falar. Ele convence o Adam de uma forma bem persuasiva a ser o receptáculo de Miguel. E assim, não precisa mais do Jim. O Jim perdeu a função dele, saca? E o peso todo da história acaba caindo no Sam, que era a única coisa que faltava pro Lúcifer voltar. Quebrar todos os últimos selos para a volta de Lúcifer. Chegamos no último episódio, que é a ascensão de Lúcifer, Lucifer Rising, que é justamente isso. O Sam vai atrás da Lilith, mata a Lilith. Quando ele mata a Lilith, ele quebra o último selo. E ele solta Lúcifer do inferno. O último episódio termina com Lúcifer saindo do inferno. E aí nós somos jogados para a 5ª temporada. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. A estrada.
no final das contas você acaba descobrindo que é um episódio que o Zacarias, aspas, mandou o Jim para um futuro, que tá todo mundo fudido, pra mostrar pro Jim que aquilo ali é o que pode acontecer com a humanidade se ele continuar se recusando a aceitar Miguel. Eu acho que tirou um pouco do peso do episódio, porque aquilo ali, de fato, não iria acontecer. E aquilo nunca mais foi citado na série. Citou em algum outro episódio, tal, quando o Sam conversa com ele lá, cita a cidade, acho que é Atlanta, né? O Boston, não lembro. Acho que é Atlanta, se eu não me engano. Isso. E o incidente de Atlanta, quando ele disse sim pra Lúcifer, isso nunca aconteceu. Então, mas o episódio é legal. Muito legal mesmo. Wagner, esse episódio que quando a gente tava discutindo pra gravar aqui, você falou que dos episódios que você queria falar. É o episódio 5, Fallen Idols, Ídolos Caídos, que nós temos a nossa lourinha mais fútil das galáxias, Paris Hilton, participando. Correto, cara. É interessante porque até o Sam, depois ele fala assim, cara, ele olha pro Jim e fala assim, cara, você tomou uma surra da Paris Hilton. E o episódio, na verdade, assim, eu acho legal esse episódio, porque assim, você fica meio que perdido. Inclusive eles falam isso, né? A gente não sabe contra o que a gente tá lutando. E aí quando a Paris Hilton se revela como a deusa, né? A deusa Let, na verdade o deus Let, né? Mas ela tá na forma feminina. Novamente um outro deus antigo se manifestando. Mas ela fala um negócio, ela tem, no momento do discurso, quando ela prende os dois, ela tá ali discursando, falando, né, do porquê que ela tá fazendo aquilo e tudo mais. Ela fala um negócio interessante. Ela olha pro próprio corpo dela e fala assim, olha isso que vocês estão adorando, isso aqui não é nada, isso aqui é fútil. Reflete muito o nosso mundo de hoje em dia. Exato, é uma crítica assim, aí você para e pensa e fala, caramba, ela tá certa, né? Antigamente ela fala, antigamente vocês tinham deuses, vocês adoravam deuses, hoje em dia vocês adoram tabloides. Então, é uma discussão interessante, é um negócio assim que pega você meio de surpresa. Cara, o Supernatural tinha muito disso, eles traziam muitos episódios ali que te fazia refletir muita coisa. Tinha muito episódio ali que tinha muito dilema moral, muita coisa assim, putz, fazia você pensar. Totalmente, totalmente. Aí o Jim, né, lógico, ele olha pra ela e fala assim, eu prefiro revista de mulher pelada, né? Cara, enfim, episódio muito legal. Esse episódio é um episódio que na época eu assisti e falei, cara, isso ainda vai render alguma coisa. E não rendeu, e esse menino nunca mais voltou na série. Que é As Crianças São o Futuro, que é a história do Jesse, que é um menino que tá fazendo coisas se tornarem realidade, saca? Lendas urbanas se tornarem realidade, fadas. E a gente descobre que o Jesse é um Nephilim, é um filho de um anjo com uma humana. E, cara, na mitologia da série ali, ele tem poderes quase que equivalentes ao de Deus, maior que o de Lúcifer e maior de qualquer um. É um ser, assim, quase onipotente. E, cara, é uma criança de 11 anos. O interessante é que quando a gente chega no final desse episódio, que eles não conseguem matar o menino. O menino faz o que ele quiser. É impossível matar ele, é possível destruir ele. O menino fala, eu vou sumir e vocês nunca mais vão ter notícia de mim, eu não quero trazer problema pra ninguém. E cara, eu sempre achei que ele fosse voltar no final da temporada pra resolver o problema, que ele seria tipo um deus ex-máquina. Ele seria a peça que ia aparecer no momento chave lá pra salvar todo mundo. E não aconteceu. Ele nunca mais voltou, cara. Nunca mais voltou. E isso me deixou muito puto. Ele nunca mais voltou em 15 temporadas. Não foi só a quinta. Ele nunca mais voltou, ponto. Eu acho que o fato dele não ter retornado foi meio que uma saída dos roteiristas, assim, porque, pensa, eu acho que iria desequilibrar tanto o conceito da série se ele volta, porque ele é uma criatura que ele faz, é o que você falou, ele faz o que ele quer. Mas, cara, eu acho que apresentar isso e dar o desfecho que foi dado, que deixou claramente um gancho que sim, uma hora eles iam se reencontrar, porque o Jim fala isso com o Sam no final do episódio, o Jim fala assim, tem certeza que vamos vê-lo de novo. E nunca aconteceu. Então eu acho que a partir do momento que você traz... Esse foi o problema do Supernatural. As temporadas que vieram depois da quinta. Que eles começaram a trazer uma ameaça maior, uma ameaça maior, uma ameaça maior. O que nós vamos fazer agora? Porque já não adiantava matar mais o Sam e o Jim, que eles sempre voltavam. Qualquer inimigo que eles colocassem, eles conseguiam destruir. Então a série ela meio que perdeu o sentido, porque você sabia que nenhum dos dois ia morrer. Já não tinha isso aqui na quinta temporada. Até a quinta temporada, pra eles terem esse artifício de voltar da morte, o preço a se pagar era muito alto. Muito alto. Mas depois foi banalizado. Novamente, pra mim, a série foi feita pra ter 5 temporadas. Ainda bem que continuou, que teve a 14ª e a 15ª, que, putz, sem comentários. Ó, esse episódio agora eu gosto muito dele porque ele é divertidíssimo. É o curioso caso do Jim Winchester. Ele basicamente aposta, acho que, 30 anos de vida no jogo de pôquer. Ele perde. Mito. O Bob aposta no jogo de pôquer. O Bob sofreu um acidente e ele tá numa cadeira de rodas.
A gente esqueceu de citar isso, é que o Bob sofreu, acho que foi baleado, ou numa briga com os demônios, ele ficou numa cadeira de rodas. E ele tenta um jogo de pôquer com uma bruxa pra sair da cadeira de rodas. Ele perde, e ainda perde anos de vida. Então, além de estar na cadeira de rodas, ele ficou 25 anos mais velho. O Jim, desesperado pra tentar ajudar o Bob, vai atrás dessa bruxa e perde, cara. E ele começa a envelhecer dia após dia. E é muito legal, porque tem uma hora que ele tá assim, é o Jim, ele tá mandando aquele sandubaço 1h da manhã. E ele acaba de comer, ele senta assim, ele põe a mão no peito e fala assim, cara, me leva pro hospital, tô infartando, esse corpo velho tá me matando e tal. Aí o Sam fala pra ele, cala a boca, você tá tendo uma azia. Esse episódio é muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu não vou contar como é que esse episódio acaba não, quem não assistiu vai ter que ir lá assistir, mas daqui a pouquinho a gente volta pra falar de um outro episódio. Vamos para os nossos patrocinadores. Eu tenho herpes genital. Eu tenho herpes genital. Isso é sério? Aí, você disse pra gente representar. Tudo bem. Manda ver. Tá. Tudo bem, eu tenho herpes genital. Eu tentei ser responsável. Eu tentei. Pois é, mas agora eu tomo Herpexia 2 vezes ao dia para reduzir minhas chances de transmitir a outros. Consulte o seu médico sobre herpexia. Os pacientes devem consultar o médico antes de usar herpexia. Possíveis efeitos colaterais incluem dor de cabeça, diarreia, disfunção erétil, tendência ao suicídio e náusea. Eu estou fazendo tudo o que é possível para diminuir a transmissão de herpes genital. E isso é uma coisa boa. Herpexia, tratamento diário para herpes genital. E agora voltamos com o Sobrenatural. Cara, esse episódio, pra mim ele é uma obra-prima, cara, esse episódio. Cara, esse episódio é maravilhoso. Eu dou risada. Duas partes desse episódio pra mim, que é a hora que eles estão lá no show de calouros japonês. Aí o Jim olha pro Sam, o cara pergunta um monte de coisa pra ele e ele não responde. Aí ele olha, o Sam fala assim, cara, responde. Ele fala, mas eu não falo japonês. Ele fala, fala qualquer coisa, isso aqui não é a realidade. Ele abre a boca, ele começa a falar japonês, cara. É, cara. Cara, que negócio... Meu, é muito legal. Esse episódio é uma obra-prima. Eu tava reassistindo ele hoje de tarde antes de gravar. E a parte que o Jim vai atrás do Sam na super máquina. Ó, quem não assistiu não tá entendendo nada. Vamos lá. Esse episódio é um episódio que tem a presença do Trickster. Que eles acham que é o deus da brincadeira, como se fosse o Loki, o do Máscara. Que sempre tá pregando trapaças dele. É o mesmo... gênio, eles chamam de trapaceiro, o brincalhão, do episódio lá do Mr. Spot, que o Jim morria todo dia. É o mesmo. Nesse episódio eles descobrem que ele é um arcanjo, Gabriel. Mas o que ele faz, cara? Ele pega os dois e joga eles em séries de televisão. Então eles vão participar de sitcom de comédia, de plantão médico, de super máquina, de show de calouro japonês, fazer propaganda. Esse episódio é muito bom, cara. E toda hora o Castiel tá tentando entrar no meio da programação pra salvar os dois, cara. É muito legal. Porque do nada, assim, no meio do hospital, aparece o Castiel caído lá, todo fudido. E ele, eu vou explicar o que tá acontecendo, eu vou tentar tirar vocês daqui e tal, não sei o que. Alguma coisa acontece assim, aí todo mundo ri, bate palma de cenário de fundo e o Castiel some e continua a bizarrice. Esse episódio é fantástico. Vale a pena assistir. E tem o outro momento é quando, cara, eu dou risada demais, quando eles encarnam um tipo de CSI, né? E o Sam, ele tira o óculos. Cara, os caras estão usando óculos escuros à noite. Sim. Eles chegam no meio eles chegam num lugar que é um breu, só tem a luz dos carros, né? Do farol dos carros, dos faróis dos carros iluminando o lugar. E eles estão com óculos escuros. E aí o Sam tira e ele faz uma cara, tipo, ele imita, cara, ele faz a cara certinha do Horatio, do CSI Miami, sabe? Ele faz, o jeito dele é o mesmo personagem, assim. E ele pega e bota o óculos. No primeiro episódio do Supernatural, quando eu tava conversando com o Jackson dos episódios, o Jackson citou esse episódio. Só que como tinha muito tempo que eu não tinha assistido e eu tava com o plot da história na cabeça, eu não lembrei direito do episódio. Cara, eu fui reassistir isso hoje. Eu me mijei de rir, cara.
Esse episódio é muito bom. Ele é impressionante. E, poxa, puxando, o episódio seguinte também é na mesma linha nonsense. Por quê? O Sam e o Dean são convidados para uma convenção de fãs de Supernatural, do livro do Chuck. E eles vão lá pra convenção, porque uma fã que ajudou eles no episódio lá do Chuck convidou eles e tal, a Beck, e eles foram. E, pô, eles chegam lá, tem um tanto de gente vestida de Sam e Dean, saca? Com falsa identidade do FBI, um de Bob, tem outro de pai deles, cara. Acaba que o fantasma de verdade aparece lá. E no meio de um tanto de Sam e Dean fajuto, só os dois conseguem resolver. É um episódio muito legal também, que segue essa linha nonsense que o Supernatural de vez em quando adota em alguns episódios. Dá uma quebrada, né? Clima, né? Esse episódio, ele tava indo numa pegada, assim, muito pesada. E esses dois episódios, eles vieram na sequência justamente pra dar uma quebrada nesse clima que a série tava. Que ela tava pesada. E ela, o final dela, ela tava se encaminhando pra ser um negócio triste. Como a gente vai ver mais pra frente. Esse episódio, como a gente teve no episódio anterior uma releitura lá do De Volta para o Futuro, nesse agora aqui a gente tem uma releitura do Exterminador do Futuro. Porque os anjos mandam uma anja, Ana, voltar no tempo para matar o John e a Mary Winchester antes do Sam e do Dean nascer. Se eles não nascem, não tem nada, não tem problema e tudo, e vida que segue. Aí o Castiel manda o Dean de volta no tempo para ele pedir a Ana. É o plot do Exterminador do Futuro. E é interessante porque, cara, acontece tanta coisa nesse episódio. É impressionante. São tantas coisas que eles trazem para esse episódio para resolver essa situação. E tem aquela conversa do John, que não é o John, na verdade, é o Miguel, com o Dean, dizendo, e não importa o que você faça, no final, você vai ter que fazer aquilo para o qual você foi destinado. Tá escrito, né, que vai ser desse jeito. E o Dean, uma coisa que ele detesta é que alguém mande na vida dele. E a hora que ele faz, o Miguel fala isso pra ele fica assim, revoltado, depois ele fica triste, porque ele fala, cara, como assim, né? Eu sou somente isso. Essa quarta temporada é difícil ficar falando que tem algum episódio ruim, porque todos são bons. Mas, cara, esse episódio é muito bom. Eles chegam numa cidade porque as pessoas estão se matando de amor. Elas se amam tanto que elas acabam se matando. E eles chegam lá e vão investigar que é um cupido, cara, que tá fazendo essa merda toda lá. Mas chegam lá, eles conhecem o cupido e descobrem que não era o cupido. E sim, mais um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, a Fome. E mais um dos anéis vem pra mão deles. Esse episódio é muito legal, cara, porque é típico de Supernatural. Ele começa ali apresentando uma coisa, te levando a acreditar que é aquilo que tá fazendo aqueles eventos do episódio. No meio do episódio, dá aquela reviravolta que você descobre que não é. Esse é mais um deles e é muito legal, eu gosto muito desse episódio. Eu achei criativo a forma como colocaram o cupido ali. É muito legal. Isso é ótimo. E o cupido é aquele tipo do cara assim, todo amoroso, abraça, me dá um abraço. Vem, cara, assim, que putz, ele todo melado, todo suado, pelado. Ai, caramba, velho. Bicho, Supernatural tem umas sacadas muito legais. Eu gosto demais. No episódio 18, a gente já descobre que o Dean resolveu dizer sim pra Miguel, porque, igual ele pensa, antes ele tá ali no controle, mesmo que com Miguel possuindo ele, do que não está. Só que os anjos não querem mais, porque eles acabaram pegando o Adam. Eles usaram o Adam pra isso. O Adam virou a espada de Miguel e o Dean acabou sendo descartado, não precisava mais dele. Como nós falamos atrás, a responsabilidade toda caiu em cima do Sam agora. Se o Sam falasse sim pra Lúcifer, o apocalipse começaria. E aí começa a reta final que eles precisam dos 2 últimos anéis. E cara, são mais 2 cavaleiros, a Peste e a Morte. Vão lá, eles se dividem. O Bob e o Sam vão atrás da Peste e o Dean vai atrás da Morte. Oh, Dad, oh, Dad, oh, Dad, won't you spare me over another? Sente-se. Você demorou muito para me achar. Eu queria mesmo falar com você.
Eu devo dizer que meus sentimentos estão confusos. Essa é a parte em que você me mata? Você superestima muito sua importância. Para mim, uma coisa como você... Ora, pense no que sentiria se uma bactéria sentasse à sua mesa e se fizesse de importante. Esse é um pequeno planeta, num pequeno sistema solar, numa galáxia que acabou de sair das fraldas. Eu sou velho, Dean. Muito velho. Então eu o convido a contemplar sua própria insignificância. Eu tenho que perguntar, qual é a sua idade? Sou tão velho quanto Deus. Talvez até mais. Nenhum de nós consegue mais lembrar. Vida, morte, ovo, galinha, tanto faz. No final, eu vou ceifá-lo também. Deus? Vai ceifar Deus? Ah, sim. Deus também vai morrer, Dean. Isso está muito acima do meu escalão. Só um pouco. Então, por que eu ainda estou aqui respirando? Sentado com você... O que quer? Que solte a coleira do meu pescoço. Lúcifer conseguiu me amarrar a ele. Fez um feitiço maldito. Ele me tem onde quer e quando quer. Por isso não pude ir atrás de você. Tive que esperar você me alcançar. Ele fez de mim sua arma. Furacões, enchentes, ressuscitar os mortos. Eu sou mais poderoso do que você imagina. E estou escravo de um moleque mimado que esperneia. E acha que eu posso libertá-lo? Lá vem sua bravata ridícula de novo. É claro que não pode. Mas você pode me ajudar a desarmar Lúcifer. Eu imagino que é isso que você quer. Pois estou propenso a consentir. Mas há condições. Tá, quais? Você tem que fazer o necessário para botar Lúcifer na jaula. Claro. Tudo que for necessário. Esse é o plano? Não, sem plano, ainda não. Seu irmão, ele é o único que pode deter Lúcifer, o único. Você acha que... Eu sei. Eu quero sua promessa. Você vai deixar seu irmão pular direto no abismo flamejante. E aí, eu tenho sua palavra? Tem sim, tem. É melhor que seja assim, Dean. Sabe que não pode enganar morte. Agora, quer um manual de instruções? Pizzaria do Renascimento. Cara, esse diálogo do Jim com a morte foi uma das coisas que mais me marcou nessa quinta temporada. Aí você para pra pensar no que a morte falou. Lúcifer. Cara, a morte é uma entidade muito maior do que Lúcifer. Isso aí tem fundamento, Jackson? Isso aí que é... Você sabe se isso foi dito aí tem fundamento? Se realmente nas histórias bíblicas Lúcifer comandava a morte? Até onde eu conheço de Bíblia, eu acho que não. Eu acho que isso foi uma... Liberdade poética. É, isso. Eu achei muito interessante isso. Eu achei muito legal, porque deu um motivo pra ela ajudar ele e querer sair fora. De repente foi até isso. Por isso que eles incluíram isso aí. E você imagina, você sentado numa mesa conversando com a morte, cara.
Ah, meu amigo. Esse episódio, pra mim, superou, assim, todas as minhas expectativas, sério. A morte, ela meio que terceiriza o trabalho dela pros outros cavaleiros, né? Porque se você for pegar a guerra, na sequência, se eu não me engano, na sequência bíblica, seria isso. Não, é fome, guerra, peste e morte. Isso, perdão, é isso, a sequência. E só que a morte, na verdade, ela meio que terceiriza o trabalho dela pros outros três, né? Porque o resultado final é sempre morte. Sim. E uma coisa que me espanta, nem é que espanta, mas assim, é um conceito muito interessante que ele coloca na mesa ali no diálogo, é quando ele fala que ele vai ceifar Deus. Sim, cara, sim. Cara, é assim, é como se ele dissesse assim, eu não tenho pressa, porque no final quem vence sou eu. Exato, mas ele não está errado. Não, ele está certíssimo, porque se você parar para pensar, tanto na escala micro quanto na escala macro, universos tudo morrem. Tem um fim. Exato, universos morrem. No final só sobra morte, cara. Exatamente. E esse é uma coisa assim que dificilmente você vai achar, não acha em outro lugar esse tipo de diálogo, né? Acho que eu não lembro de ter visto um diálogo desse tipo em outras séries. E aí, uma coisa que para mim, eu acho que o que faz esse momento da série ser um dos mais impactantes, assim, é a própria maneira como o ator que interpreta a morte, ele se porta. Sim, ele se porta justamente como o superior, que eu tô andando no meio desses insetos. E ele é a morte. Você olha pra cara dele e você fala assim, é a morte. Cara, o ator ficou muito bom. Muito. A apresentação dele na série, andando justamente com essa música que vocês escutaram antes do diálogo dele, ele esbarra em alguém na rua, aí o cara vira pra ele e fala assim, ei, olha pra onde você anda. Aí ele bate a mão no casaco assim, e na hora o cara cai duro no chão. Cara, é marcante demais. E o Wagner, você vai refrescar minha memória agora, ou você ou o Jackson, eu não lembro de cabeça. Eles matam a morte mais pra frente na série. Sim, cara, agora eu não vou lembrar em qual episódio. Eu também não vou lembrar como que foi e quanto que foi, mas eu tenho quase certeza que foi com aquela, sabe aquelas foice clássica da morte mesmo. Foi com a foice, tanto que ela pega de volta, né? Isso aí já foi, nesse momento do episódio, também já foi meio que um easter egg, assim, porque por que ela pega, se ela é tão superior quanto ele diz, por que ele pega a foice de volta? Pra mim ali eu entendi que eram as representações clássicas da morte, ela sempre segurando uma foice. Sim. Que ela tá ceifando vidas, né? Como Exato. se fosse pra cortar o vínculo com esse mundo. E em algum momento, em alguma batalha dele, em algum local, ele perdeu. E aquilo virou uma arma mítica na mão de alguém, como tava na mão do Jim pra ser usado contra. E ele simplesmente pegou de volta e falou, opa, obrigado. Então. Eu acho que foi mais uma piadinha, tipo assim, opa, esse aqui era meu mesmo há muito tempo que eu não via. Não tinha pensado por esse lado, mas pode ser também. É que realmente depois, quando você olha o cara e o pessoal fala, olha, o que você tem que usar pra derrotar ela é justamente o que ela pegou de volta, aí fica uma coisa, não sei se na época os roteiristas já tinham isso na cabeça, enfim. Ô Wagner, não tinham, porque eles começaram a mandar pro saco todo mundo que eles achavam que era insacável, saca? Então, igual eu falei, eu acho que chegou num ponto ali na quinta temporada, essa história do Céu e Inferno, que fechou legal, fechou, porque eles não partiram pra coisas absurdas, mas não chegou no... Cara, o último episódio da série, eles matando Deus. Não foi nem a morte que ceifou Deus, foram eles. Mas enfim, eu não vou entrar nesses detalhes não, porque senão a gente vai alongar demais. Quem sabe, se a galera quiser aí, além do episódio nosso de mitologia da série aí, sobre as temporadas restantes, a gente pode até voltar. Mas vamos lá. Vamos dar sequência aí, que depois desse bate-papo com a morte, a gente já vai pular pro final da temporada, cara. Já é ali o encerramento e pra mim é o series finale de Supernatural. Principalmente depois, eu falei que não ia falar, mas eu sou obrigado. A sexta temporada é muito ruim. Mas enfim, voltamos. Eles estão com os 4 anéis e preparam o plano deles pra prender Lúcifer na jaula. Qual que é o plano? É Sam dizer sim pra Lúcifer, Lúcifer encarna nele, e ele vai tentar recobrar o controle do corpo dele e pular na jaula, que eles vão abrir com o feitiço e os anéis. É esse o plano, e é o único plano que eles têm. Eu gostei bastante desse episódio, acho que ele entregou o que ele prometeu, foi um encerramento legal, saca? Porque a gente viu ali todo mundo fudido, cara. O Castiel tomou uma surra fudida, ele explodiu, pra falar a verdade. O Lúcifer está pof, tchau. Falei, caralho, o Castiel foi pro saco. E logo em seguida ele destrói a cara do Jim. Destrói. Não tinha muito mais o que fazer. Porque a solução que eles deram foi foda. A espada de Miguel era o Adam. O Sam conseguiu recuperar o controle do corpo e ia pular na jaula. O Adam tentou impedir. O Sam carregou o Adam junto e os dois caíram na gaiola. Então a gente encerra ali a série
Deus traz o Castiel de volta. O Wagner, isso aí foi uma coisa também que não ficou muito bem explicado, né? O Castiel voltou e falou que Deus trouxe ele de volta. Foi. É porque o Castiel é o seguinte, cara, e isso eu acho que foi uma coisa também que os roteiristas tiveram que adaptar depois, devido, né, à recepção tão boa que ele teve na série. Sim, a popularidade dele. O Castiel, ele em vários momentos da série, ele dá a entender que ele é um cara assim, o nível de importância dele no céu é diferente dos outros anjos. Apesar que ele, muitas vezes, ele peita Deus, né? Sim, Ele vai contra Deus, literalmente contra Deus, tanto que ele em outros momentos da série ele é perseguido, enfim. Mas ele dá a entender, que eu lembro, ele nunca disse, mas ele dá a entender que ele é como se fosse um dos prediletos, vamos dizer assim, de Deus. Porque as missões que são dadas a ele são sempre especiais. Isso, são sempre especiais. E ele cumpre. Ele vai lá, ele faz o que ele tiver que fazer para realizar a missão, chegar ao objetivo que é o objetivo necessário. Então acho que ele é assim, dentro da hierarquia angelical ali, ele tem um cartão a mais, vamos dizer assim, né? Ele tem um VIP a mais. Ele tem mais estrelinha na manga. Eu acho que porque ele nunca disse, mas ele dá a entender que a importância dele é diferente em relação aos outros anjos, né? Ele, na verdade, ele é um anjo. A gente sabe ali que dentro da série tem a casta superior ali, que são os arcanjos, né? Que são mais fortes. Mas sim, eu concordo com você que ele tem um cargo mais alto ali. Por que não mandaram um arcanjo salvar o Jim do inferno lá e mandaram um Castiel? Tem um momento da série, inclusive nessa... se você pegar os episódios, tem entre uma frase e outra, conversa dos arcanjos e até do próprio Castiel, você percebe que assim, os arcanjos, eles tiveram um poder um pouco reduzido. Isso aí, eu acredito, não lembro também, aí teria que dar uma pesquisada depois. Mas se eu não estou enganado, é porque Deus tem um pé atrás com os arcanjos, né, no conceito da série. Porque um deles, um anjo que era o predileto, traiu ele. Então, uma das maneiras de se controlar isso é manter o poder dos arcanjos dentro de um certo nível ali, porque nenhum deles consegue, no primeiro momento, derrotar Lúcifer. Se você for parar para pensar, eles deveriam, até o próprio Miguel ali no embate, ele deveria ter um poder até maior para bater de frente com o Lúcifer, e não acontece isso. Então, não é explicado exatamente por quê, mas tem esse conceito. Aqui e ali, eles jogam esse conceito. A gente tem que levar algumas coisas em consideração, né, Wagner? E fechar os olhos assim para certas coisas para a série poder andar também. Porque, novamente, a série ela foi planejada para 5 temporadas, mas acho que mesmo dentro das 5 temporadas, algumas coisas que eles não planejavam alongar muito, eles alongaram porque fez sucesso. Como é o caso do Castiel, como é o caso de outros personagens que acabaram aparecendo mais vezes. Mas o meu ponto é que a série tem muito buraco, muita corda solta, muita coisa mal explicada, saca? Mas, quem sabe isso é papo pro futuro. Eu queria saber de você e do Jackson a impressão geral se a série tivesse encerrado aí, nessa 5ª temporada. Só pros nossos ouvintes que não viram a série, ela encerra com o Sim dando certo, Sam, o Adam, com Miguel dentro dele, e com Sam, com Lúcifer dentro dele também, presos no inferno, na jaula de Lúcifer, e o Jim vai viver a vida dele. Deixa de ser um caçador, vai viver a vida dele. Acho que com a Lisa, não é isso, Wagner? A namorada dele? Sim, eu sempre esqueço o nome dela, mas se eu não me engano é Lisa mesmo. Ele já teve, né, em outro episódio, ele já tinha tido um vislumbre dessa vida. Isso, exatamente. Pois é, a gente acaba com isso. O Jim vivendo a vida dele ali, tranquilo. E no segundo episódio, a gente vê o Sam observando o Jim dentro da casa com a Lisa e acaba. Não precisava disso, porque a 6ª temporada, o plot dela é esse, do Sam que voltou sem alma. Cara, bicho, é a pior temporada que eu vi na vida. Salva só pelo episódio de ufologia, que não, depois também eu descobri que não é de ufologia, que eu e o Jackson falamos no último episódio. Qual a opinião de vocês sobre a série como um todo, até a 5ª temporada, se ela tivesse encerrado na 5ª temporada? E do season finale, se agradou vocês? Então, PH, eu acredito que se ela tivesse se encerrado ali, seria um final realmente perfeito, né? Seria um... final digno. É um final digno, ela teria encerrado no auge ali, né? Lógico, ia ter muita gente chorando no final da série e tudo, mas ali teria sido um final apropriado, realmente. E você, Wagner, concorda com o Sr. Ufo Jack e comigo também? Concordo. Reassistindo os episódios,
Quando a gente tá assistindo a série, assim, no calor do momento, vamos dizer assim, a gente não para pra pensar nisso, né? A gente não analisa dessa forma. Mas assistindo depois os episódios, né? Até pra fazer esse episódio aqui, chega no momento ali que você olha, você fala, olha, se tivesse acabado, aí acho que teria sido muito legal. Porque abriria, eles deixam aquele gancho pra, olha, no futuro talvez a gente retorne a história, ou não. Sim. E aí ficaria isso em aberto. Eu acho que teria tempo, mas você teria a liberdade de parar realmente a série. Talvez ficar 1 ano, 2, 3 ou até mais. Uns 3 parados Isso. e voltar com uma temporada bem estruturada, com uma história Correto. pensada. Pra mais, sei lá, 3 temporadas e acabou de novo. Sim, exatamente. Porque aí você aumenta o hype, né? Do pessoal, fala, meu, será que volta, será que não? Aí você tem tempo pra analisar, ver o que deu certo, ver o que não deu certo. Como a série ali, desde a primeira temporada, do meio da primeira até o final da quinta, ela tem um plot central que vai sendo construído. Quando a série... Eu já vi entrevistas do Eric Kripke, que é o showrunner da série, falando que a série foi feita para ser até a 5ª temporada. Eu já vi entrevistas dele falando. Então, quando eu falo isso aí, não é porque eu queria que fosse, é porque era pra ser assim. Mas a Warner viu que os números de Supernatural eram altíssimos, altíssimos. Era um dos programas de maior audiência do canal. E, cara, tanto que durou 15 temporadas. Mas eles alongaram demais, cara. E tanto que quando a série voltou aos eixos, mais ou menos, foi quando ele voltou a ser showrunner da série. Lá pela 9ª, 10ª temporada, por aí. Mas foi um tempinho amargo daí pra frente, saca? Então, sim, eu acho que ela poderia ter acabado na 5ª temporada. Ia ser um final digno. Eu vejo muito artista falando isso. Eu prefiro parar no auge do que parar obrigado. E tem um detalhe nesse episódio. Depois que acontece tudo, que tudo se resolve e o Castiel volta e ele cura o Jim e ele ressuscita o Bob, que o Bob é morto também pelo Lucifer. Eles estão no carro, estão no Impala conversando e o Jim olha para ele e fala assim: e o que a gente ganhou com isso? A gente salvou o mundo e o que a gente ganhou com isso? Aí o Castiel olha pra ele e fala assim: você ganhou a vida que você pediu. Só. Nem mais, nem menos. É como se ele dissesse assim: Jim, você fez o que você tinha que fazer e isso foi, desde sempre foi justo, porque foi dito a você o que você tinha que fazer. E você fez o que você tinha que fazer e agora é isso. E eu acho que o final da série também casa muito bem com o primeiro episódio, porque quem queria ter uma vida tranquila e não queria mais a vida de caçador era o Sam. E no final da série a gente vê que quem tá preso e tá numa caçada eterna ali, porque tá ele e Miguel lá dentro, preso, pra sempre. E quem tá com a vida tranquila é o Jim. Então houve uma troca ali entre os irmãos. Supernatural mora no coração. Eu queria que tivesse acabado na 5ª temporada? Queria. Mas eu achei ruim que teve até a 15ª? Não achei. Eu não tenho muita coisa para deixar na descrição do episódio hoje, porque nós falamos de Supernatural. Mas, lá na descrição do episódio tem link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar no nosso Apoia-se, entra lá, dá uma força pra gente, a manter o podcast com 2 episódios semanais. Vai lá falar, vocês gostam de Supernatural? Vão lá discutir quais episódios que vocês mais gostam. E lá também tem o link da nossa loja, skinwalker.com.br, Skinwalker com Y. Camisas, canecas, bandeiras, miniaturas da Scoop Art, ateus no pote. Corram lá, dê uma conferida. E acesse também o nosso Instagram, do Acredite Se Quiser, lá em cima nos destaques, tem um link para compras no Amazon. Se você for fazer alguma compra no Amazon, entra lá pelo nosso link, dá uma moral pra gente. Em alguns produtos você ganha até um descontinho ali. Então é isso aí. Depois de caçar coisas, salvar pessoas, continuar o negócio da família, me despeço de vocês. Mas na próxima semana o PH e o UFO Jack estão de volta com mais alguns casos que provavelmente eu resolveria junto com meu irmão com uma mão amarrada nas costas. Acredite se quiser.
Peraí, calma. Volta um pouco. Você tá querendo que eu gravo vinheta pro seu podcast? É isso? Você acha que eu sou o que agora? Locutor de programinha de rádio? Cara, não custa nada, você já tá aqui. Vamos fazer o seguinte, eu fico te devendo uma. Então, temos um acordo? Senhor Winchester. Ah, bem que o Ribas me avisou. Tá. Vamos fazer o seguinte. Me fala o que você quer que eu gravo aí, que eu gravo pra você, mas eu tô com fome. A conta do restaurante é sua.